Olá novamente, Letários de volta para falar de algo que foi levantado pela Dark no vídeo anterior, e vou explicá-lo do zero. É claro que estou falando do Bando dos Cinco, como o título do vídeo já menciona. Apenas para salientar, conheçam o canal em inglês Overly Sarcastic Productions. Se não conhecem, permita-me dizer que parte desse vídeo possui imensas similaridades com o vídeo deles, Troop Talk Band of Five Men, pois foi tanto usado como base para esse vídeo, como é meio difícil fugir do assunto, a gente vai falar da mesma coisa. Se você entende inglês, eu aconselho dar um pulo no canal deles e ver esse vídeo, entre outros que são muito bons para esse mesmo temática. Agora, se você não fala, fica comigo que é mais fácil. O que é o Bando de Cinco? Bem, se você já viu Power Ranger, você já deve ter uma ideia. É um grupo de 5 pessoas que lutam juntos para passar por uma viagem, vencer um grande mal ou realizar qualquer outro objetivo diverso. Em todo caso, o Bando dos Cinco consiste num grupo de personagens com habilidades, preferencialmente personalidades distintas também, que lutam lado a lado com um objetivo em comum, ou por um laço de camaradagem. Cada membro do grupo possui seu grupo de especialidades e dons únicos, que o auxiliam o grupo como um todo, ao invés de individualmente. Mesmo que um dos 5 membros tenha mais destaque ou seja mais poderoso que os demais, é relevante que sempre cada membro do grupo traga sua própria linha de especialização e características únicas para auxiliar e balancear o mesmo. E não é anormal que cada personagem possua também seu próprio grupo de fraquezas e deficiências que são auxiliados pelos outros. E essa ferramenta de construção de história é super popular hoje em dia. Mesmo a história que tem um grande foco em apenas um personagem, acaba trazendo parte desse bando dos 5 para sua história, desde que tenha mais de um personagem relevante na mesma. Num bando de 5, geralmente temos 5 arquétipos comuns entre os personagens principais: o líder, o lancer, o grandão, o esperto e o coração. Vamos começar com o que geralmente carrega o cargo de protagonista: o líder. O líder geralmente é o líder do grupo. Duh. E provavelmente é o personagem mais propenso a agir como o herói. Por ser o líder, ele geralmente está no centro do time e dos eventos da história, mas não necessariamente tira todo o foco da história só para si. Obviamente, ele pode estar no centro do grupo e por isso ele vai desenvolver um relacionamento com todos os membros do grupo. E não é normal que ele seja um dos primeiros membros do grupo, ou pelo menos um dos primeiros quando ele se formou. Se o grupo já existia antes da entrada do líder, isso significa que provavelmente o grupo era mal organizado, ou tinha uma liderança fraca. A maioria dos líderes não se destacam demais em uma única especialidade, sendo proficientes em uma gama de várias habilidades ao mesmo tempo, e um conhecimento bom das coisas. Quando o líder é o protagonista, a história geralmente se centra nele, e os demais membros do grupo geralmente se tornam seus protagonistas secundários. Porém, existem momentos quando o líder não é realmente o protagonista da história. Fairy Tail é um exemplo. Em geral, o líder é bem balanceado. Como um lutador, ele será geralmente competente, raramente inútil. Se ele não luta diretamente, ele vai estar sempre encorajando ou mantendo estratégias para o grupo. Dentro dos arquétipos do líder, temos 4 principais que se destacam: o cabeça, o sensato, o obstinado e o carismático. O cabeça é geralmente o tipo de líder que realmente comanda através da esperteza e inteligência. Esse tipo de líder tem uma visão clara do objetivo do time e usa o melhor das habilidades de cada membro para chegar ao seu objetivo. Esse tipo de líder é o mais comum em histórias onde o grupo age sempre como um conjunto, e raramente é o encontrado em animes, para falar a verdade. O sensato é o mais calmo, equilibrado, maturo e experiente membro do time. Essas qualidades se tornam ele o líder ideal, e por consequência, normalmente o grupo aceita a orientação e os julgamentos do líder sem muito questionamento. Esse tipo de líder é o mais comum em grupos de super-heróis. O obstinado pode ser considerado o oposto do sensato. Ele geralmente é impulsivo, sangue quente e imaturo. Em algumas situações, não necessariamente é experiente. Porém, possui um bom instinto e confiança enorme, capaz de inspirar seus aliados pelo exemplo,
mostrando sua determinação, nunca se rende, nunca desiste. Esse tipo de líder mais comum em animes. Se a história tiver algum crescimento de personagem, esse líder eventualmente vai amadurecer e perceber que bravura é diferente de burrice. Por fim, o carismático. Diferente do cabeça do time, esse daqui não usa de inteligência. Ele mantém o grupo unido devido a seu carisma, pela sua personalidade e por saber lidar com as pessoas. De todos os tipos de líder, esse é o mais respeitado pelos membros do grupo, pois seu carisma torna ele o membro mais querido do grupo. Não se sinta forçado, no entanto, a apenas seguir esses arquétipos para montar o seu líder. Seu líder pode possuir características de qualquer um dos 4, ou mesmo misturar características de muitos deles, ou adquirir características baseadas no crescimento dele. Por exemplo, o líder pode ter muito estudo com o esperto do time e eventualmente se tornar o cabeça. Em seguida, temos o Lancer, que em anime geralmente também funciona como rival do protagonista. O que significa que geralmente a personalidade do Lancer é oposta, se não literalmente conflitante com o líder. Se o líder é calmo, então o Lancer será cabeça quente. Se o líder gosta de trabalhar em equipe, então o Lancer é o lobo solitário. Se o líder é inexperiente, o Lancer será experiente, porém incapaz de comandar o time, geralmente por causa de uma atitude mais individualista. E se o líder é experiente, então o Lancer será seu aprendiz, ou um jovem impulsivo. O Lancer geralmente possui um relacionamento conflitante com o líder, mas ainda assim profundo, geralmente de forma de rivalidade ou inveja, em raros casos de respeito mútuo, ou os dois. Porque Lancer possui uma brecha um pouco maior de destaque e complexidade que o líder, não é normal que o Lancer acabe se tornando o personagem favorito da obra, especialmente se o líder for perfeito demais. Nesse caso, o Lancer se torna aquele personagem mais propenso a erros humanos. Porém, é relevante lembrar que o Lancer ainda é um membro do grupo, então por mais que ele possa discordar livremente do líder, no final do dia ele vai apoiar o líder nas suas decisões, ou pelo menos respeitá-lo. Em situações de conflito entre o Lancer e o líder, não é normal que o Lancer acabe por desafiar constantemente a liderança do mesmo, até aprender a respeitá-lo, reconhecendo o julgamento do líder em situações de urgência. Ou ele fica mal durante uma semana e volta mais tarde. Também é comum. Lancer geralmente rivaliza com o líder em capacidade de combate, ou especializado no oposto do líder. Se o líder é um bom atirador, provavelmente o Lancer é o melhor combatente corpo a corpo, e vice-versa. Tal como o líder, existem alguns arquétipos chaves para completar o Lancer. O rival é o mais comum em animes. O Lancer não é apenas o personagem que constantemente entra em conflito com o líder, ele também age como seu rival. Cada um melhora um ao outro conforme eles crescem. O aprendiz é menos comum em animes, mas é bastante popular em histórias de dupla. O aprendiz, muitas das vezes, aprende com o líder e geralmente serve como válvula de exposição do líder, especialmente em histórias de detetive, onde o detetive, geralmente o líder, explica para o seu Lancer, o aprendiz, como ele chegou nas conclusões do seu caso. O experiente é geralmente usado quando o líder é o aprendiz ou é o obstinado. Esse Lancer geralmente auxilia o líder a manter o foco nos objetivos e às vezes entra em bateção de cabeça porque o líder é cabeça dura. Nesse caso, existe muito de experiência, onde o Lancer aprende a confiar nos instintos do líder e o líder aprende a confiar na experiência e maturidade do Lancer. Curiosamente, se você estiver criando uma história com uma dupla de personagens, você só vai usar esses dois arquétipos. No entanto, para animes principalmente modernos, a regra do 3 é extremamente relevante. Portanto, o terceiro membro do grupo geralmente acaba sendo o coração. Geralmente a garota do grupo, e na maioria dos animes que temos hoje, especialmente de Battle Shonen, é a garota do time, e a sua caracterização acaba aí. Porém, em histórias melhor construídas, a garota, ou o coração do time, não anormalmente é aquela que traz mais sentimento ao grupo. Não é normal que ela seja o interesse amoroso do líder ou do Lancer, senão os dois. Porém, sua verdadeira função será ser a cola que mantém o grupo junto.
Em cenários mais dramáticos, o coração muito provavelmente é a personagem que alivia a tensão dramática dos personagens à sua volta, e alivia eles de forma como alívio cômico do grupo. O coração fornece uma visão mais sensível dos elementos à volta dos personagens, especialmente aqueles que são mais cascudos. Porque vocês sabem, homens não falam sobre seus sentimentos. Então cabe ao coração, às vezes, explicar o que aquele personagem está sentindo por dentro, e não o que ele está mostrando por fora. Por conta disso, ela tende a ser o personagem mais emotivo e emocional do grupo, capaz de reações extremas de alegria, tristeza e fúria. Provavelmente será a que mais tem compaixão e demonstra gentileza com outras pessoas, especialmente inimigos feridos e incapacitados. O que não necessariamente significa que ela é a pessoa mais boazinha do grupo, apenas que ela é definitivamente uma pessoa legal. Se o grupo estiver com muita vontade de acabar com a raça de um inimigo cotidiano, provavelmente é ela que vai impedir que o grupo vá longe demais na hora de bater nesse vilão. Com relação à sua capacidade de combate, ela pode variar bastante, na verdade. Ela pode ser de completo inútil, a regular, puro suporte, ou até mesmo ser tão forte quanto o líder e o Lancer se estiver enfurecida. Também não é normal que ela possua capacidade de cura, porque é assim que o coração funciona. Como esses três, você tem os ingredientes básicos para os trios, que são muito comuns em animes hoje em dia. Porém, o tempero extra vem com os dois últimos personagens, o cara grande e o esperto, que por sua vez fazem parte de uma dupla conhecida como o cara pequeno e o cara grande, também chamado de o casal estranho. Não que eles tenham algum relacionamento amoroso, é apenas porque raramente se separam mesmo. O cara grande é geralmente, bem, grande. Claro que pode procurar o sujeito mais alto do grupo ou que tem mais músculos. Mas às vezes o cara grande é metafórico, não literal. Geralmente sendo uma pessoa com maior capacidade de destruição. Não que necessariamente seja o melhor lutador, mas provavelmente causa mais estrago. Se o líder é um lutador meio equilibrado, então o cara grande definitivamente é o mais forte fisicamente. Se o líder é o mais forte do grupo como um todo, então o cara grande será tão bom quanto. Não é normal que ele também seja capaz de sofrer mais dano que o resto do grupo. A menos que você seja o Seiya, aí você é o cara grande, o líder e todo o resto. Se o cara grande for um homem, então geralmente ele será grande, de corpo, ou musculoso. Mesmo que apenas em comparação com o resto do grupo. Se ele for uma garota, ela provavelmente será durona. E vai agir muito mais como um machinho do que como uma garota a maior parte do tempo. Com relação à sua personalidade, ele pode variar bastante. Ele pode ser um cara grande, mas super gentil e gente fina. Nesse caso, ele lembra bastante o conceito de gigante gentil. Às vezes ele pode ser sério e frio, especialmente se o Lancer não for sério e frio. A maioria dos caras grandes são super leais ao grupo, e geralmente tem um bom relacionamento com os membros normais do grupo, incluindo o Lancer, que é raro. Por vezes, o cara grande não será grande de verdade, e as características mais destacadas acabam nele. Por exemplo, ele pode ter interesses que não condizem com sua aparência ou seu jeito de ser, como gostar de uma atividade cotidiana ou estar realizando uma missão extremamente emotiva, mesmo ele normalmente não sendo. E por fim, o esperto. Se o cara grande é o arquétipo de força bruta, então o esperto é o arquétipo de cérebro. Se o grupo precisa de um plano, geralmente será o esperto que vai traçar esse plano. Se o grupo precisa de alguma explicação sobre algo ou um conhecimento de um elemento desconhecido para a maioria, é ele que vai saber. Geralmente o esperto é quase sempre inútil numa luta mais séria. E raramente ele se joga numa luta de cabeça. Quando precisa, o cara esperto vai usar de sua astúcia e inteligência para derrubar oponentes, mesmo que sejam muito superiores a ele. No ambiente mais sci-fi, não é normal que o cara esperto seja o mestre da tecnologia, sendo capaz de construir geringonças e equipamentos para suprimir as suas incapacidades de combate, ou melhorar a capacidade do time. Não é normal também que ele acabe mexendo com robótica, ou sendo um robô ou parte robô. Em cenários de fantasia, ele sempre será o mago, e nesse caso, ele também geralmente será capaz de lutar. Não necessariamente corpo a corpo, mas definitivamente à distância, e com uma boa estratégia mágica.
Não é normal, se o líder for um estrategista competente, que o esperto faça o trabalho de explicar aos outros personagens o que o líder está fazendo. Esse tipo de personagem existe há um monte em card game, e são valiosos para shonens, para que os combatentes que estão em campo não fiquem explicando um pro outro o que eles estão fazendo. Se o esperto for uma garota, não é normal que ela seja um pouco tomboyish. E se não for, ela provavelmente não será tão atraente quanto o coração. Ou não. Não é normal que o cara esperto possua alguma forma de incapacidade física, seja por doença, a perda de um membro ou... Bem, o mais comum mesmo é usar óculos. Bem, isso termina os arquétipos do Bando dos Cinco. Porém, é relevante lembrar que esse é uma trupe. E por isso, ele é extremamente flexível e pode ser manejado com grande liberdade. Os elementos levantados aqui são apenas uma base para se trabalhar, e não uma regra absoluta. Se você novamente já assistiu o Power Ranger, deve conhecer o famoso Sexto Ranger, o membro adicional do grupo que sempre é introduzido mais tarde na história, geralmente a partir do seu meio, mexendo um pouco com a dinâmica do time e até mesmo com seus relacionamentos. Quando o Sexto Ranger não é o membro combatente do grupo, não é normal que ele faça o papel de donzela em defesa, ou seja, uma criança que segue o grupo e forneça algum suporte, porém tem seus momentos. Outro gênero do Sexto Ranger costuma ser o personagem mentor, que pode já estar no grupo desde o início, porém não agia até que uma situação mais drástica chegasse, ou literalmente nunca participa do grupo como um todo. Porém, vamos ficar na flexibilidade dos arquétipos agora. Não é normal que que grupos menores ou grupos com personagens com habilidades mais únicas sejam maiores, como o grupo de super-heróis. Arquétipos acabam se mesclando às vezes, ou sejam completamente trocados. O Lancer pode ser também o cara esperto do grupo, e o cara grande pode também ser o coração. Em algumas situações, o coração do grupo pode ser o personagem principal da história, pelo qual nós vemos a história a partir. Raramente o Lancer será o personagem principal, já que o Lancer normalmente acaba tendo seu arco próprio em algum momento da história, ou se tornando mal. Obviamente, o Bando dos Cinco não é necessariamente composto de 5. O grupo pode ser menor, pode ser maior, pode ser híbrido, onde vários membros têm traços diferentes. Agora, que você já sabe um pouco sobre os arquétipos e como manuseá-los, vamos para a parte difícil. Como a gente junta esse bando de gente? Se você é um mestre de RPG, provavelmente já tem alguma experiência em juntar membros do grupo em um só lugar. Os métodos mais comuns de RPG acaba sendo jogar o grupo numa situação difícil, onde cada um precisa do outro para passar, ou simplesmente gastar a primeira sessão do RPG fazendo com que os personagens se conheçam aos poucos, e assim comecem a confiar e conhecer as habilidades uns dos outros. Porém, para um livro, um anime ou uma história qualquer, juntar os 5 pode ser um pouco mais complicado, pois algumas situações podem ser bastante implausíveis de ocorrer. Mas temos atalhos literários típicos para usar. O atalho número 1 é a origem comum. Os membros do grupo já se conhecem desde um tempo. Amigos de infância, estudantes numa mesma escola, parentes, até mesmo uma mistura de todos os anteriores, onde cada membro do grupo já se conhece e, portanto, eles têm mais facilidade para ficarem juntos e fazer alguma coisa. Não é normal que o grupo comece nesses casos como um trio. O líder, o lance e o coração já começam a história juntos, e o cara grande e o cara esperto entram mais tarde, geralmente juntos, mas às vezes separados. O atalho número 2 é o objetivo em comum. Se todos os membros do grupo odeiam o cara mal, então eles têm um bom motivo para ficarem juntos e irem atrás do cara mal, porque isso aumenta as chances deles de sucesso, especialmente se o cara mal for muito mais forte do que eles individualmente. Talvez o membro do grupo esconda seus verdadeiros objetivos uns dos outros, e acabem sendo revelados ao longo da história. Esse atalho é bom, porque torna fácil juntar o grupo, mas infelizmente ele também tem suas restrições um pouco mais fortes. Já que o grupo tem esse objetivo em comum, não importa o quanto eles brigam entre si. Separar significa apenas que ou eles vão acabar se tornando inimigos, ou que eles vão acabar se enfraquecendo para enfrentar o cara mal, o que é contraprodutivo. O atalho número 3, conexões interpessoais pré-existentes. Eu sei que isso foi difícil, mas funciona assim mesmo. Esse é um atalho mais moderno que acaba acontecendo na maioria dos grupos.
Aqui, cada membro do grupo possui alguma relação prévia uns com os outros. Por exemplo, podemos dizer que o líder e o seu rival, o Lancer, já se conheceram há algum tempo. O cara grande e o cara esperto já são aliados a longa data. E o coração, que acaba juntando tudo. O coração poderia já conhecer o Lancer, que conhecia o líder, que conhecia o esperto, que conhecia o grande. E essa conexão entre eles acabam juntando com o tempo. É bom, é interessante, mas novamente pode ter seus problemas. Chega a ser um pouco clichê. Atalho número 4. Não precisa ter pressa. Esse é um meio bem interessante de formar o grupo. Nesse formato, o protagonista geralmente vai encontrando os membros do grupo aos poucos, com verdadeiras sagas ocorrendo entre a entrada de um membro e a entrada do outro. Cada membro do grupo vai trazendo sua própria trama, história e profundidade. Esse é particularmente bom, pois permite que o grupo vá se construindo aos poucos e assim os relacionamentos vão crescendo. É particularmente bom porque, se você for um bom escritor, e eu digo bom, cada entrada de membro gera conflitos novos. Por exemplo, o cara grande pode não gostar do Lancer. Ou o Lancer pode, desde o início, não gostar do líder, mas precisar dele, e com a entrada de um outro membro, apaziguar um pouco a situação entre os dois. Isso gera situações ótimas, e por isso é um dos meus favoritos, na verdade. One Piece é mestre nisso. Não que ele trabalhe muito bem em alguns aspectos dele, mas ele faz muito bem esse arquétipo. Agora que você já tem algumas dicas de como juntar o grupo, está na hora de saber o que fazer com esse grupo. Enquanto eles não estão chutando bunda, é claro. Porque, a menos que esteja fazendo o próximo Hellsing, esses personagens vão ter que interagir entre si de uma hora ou outra. Uma maneira interessante de trabalhar os seus personagens é separá-los em duplas e trios a serem tratados com o tempo. Talvez, quando o cara grande entrou no time, ele não necessariamente se deu bem com o Lancer, e por isso ele raramente troca em palavras um com o outro, e até mesmo possam se odiar. Porém, em algum momento, eles precisam lidar com esse problema um com o outro. Por outro lado, o cara esperto pode não gostar muito bem do coração, ou achar que ele é muito emotivo, e isso atrapalha a dinâmica do grupo. Todos esses elementos podem ser tratados com o tempo, e devem ser tratados com o tempo. Separar o grupo é também interessante para forçar os membros a perceberem as fraquezas que eles possuem na ausência dos outros. Se o líder e o cara esperto estão separados do grupo, então provavelmente eles vão perceber que talvez precisassem de um pouco da força bruta do cara grande. Ou se o cara grande e o Lancer acabarem juntos, eles percebem que talvez eles não consigam trabalhar em conjunto sem o coração. Não é normal, como já mencionei anteriormente, que o Lancer por vezes acabe deixando o grupo, para ficar do mal ou então para resolver um assunto pessoal. Porém, não é anormal que outros membros do grupo não possam sair do grupo por outras razões. O líder pode precisar resolver um assunto com seu mentor e, com isso, deixar o grupo à mão do Lancer para comandá-los durante algum tempo. Isso é bom de ser feito porque o status quo da história está muito mais ligado à união do grupo como um todo do que ao objetivo final que eles compartilham. Os conflitos internos do grupo são tão relevantes quanto o confronto contra o inimigo. Usando apropriadamente, quando o membro abandona o grupo, isso gera alguma tensão para a audiência, ou para quem estiver lendo, ou seja lá o que for, porque o status quo é quebrado. Feito corretamente, isso vai gerar um momento de tensão grande para quem estiver lendo ou assistindo a história. Usado de mal feito, bem, não importa o quanto os personagens da história estejam abalados, quem estiver assistindo não vai ligar tanto. Por fim, quando o grupo finalmente está bem sincronizado e se dando bem, finalmente você pode acessar o poder latente que todas as histórias do ano 90 usavam. O poder da amizade! E não estou falando do poder da amizade que destrói vilões ao final da história. Estou falando realmente do poder da amizade que toca o coração das pessoas, que faz a gente lembrar daquelas cenas tocantes entre os personagens durante muito, muito tempo. O laço entre os membros do grupo se torna tão forte quanto uma família, e cada membro não apenas suporta seus aliados em combate, quanto em situações cotidianas e traumas pessoais. Esses geralmente são as cenas mais impactantes de uma história, e que nós carregamos por mais tempo. É a razão do Bando dos Cinco ser tão popular. É justamente porque gostamos de ver pessoas interagindo umas com as outras, como seres humanos normais, mesmo que o cenário em si não tenha nenhum único humano. Interações sociais são divertidas de se acompanhar, não à toa temos histórias como drama, romance e similares. É porque justamente é interessante ver histórias de pessoas interagindo entre si, especialmente se suas personalidades forem fortemente conflitantes.
Mesmo histórias de lobo solitário acabam em algum momento tendo esse lobo solitário encontrando alguém com quem ele vai ter que interagir durante 1 minuto ou 2. E é isso. Tudo que você precisa para criar o seu próprio bando dos 5. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima vez e see ya!